Querido irmão em Cristo, que a graça de Deus seja contigo. Este, como você já é sabedor, é um espaço de conteúdo bíblico, teológico e filosófico. E é sempre bom compartilhar o conteúdo com você. Por ser um espaço democrático, acessível, não tem lugar para intolerância religiosa. Portanto, entre aí e dê uma clicadinha no sininho, faça parte desse espaço, faça lá um comentário e será prazeroso para mim. Eu trago para sua reflexão neste momento um assunto muito pertinente, muito enriquecedor e vai tornar você um gigante na fé. Um gigante na fé, que é teontologia. Mas você pode dizer teontologia não é o mesmo que teologia? Em parte eu concordo com você, não pode dissociar, entendeu? Uma coisa da outra, porque há uma grande semelhança. Só que teologia é uma junção de dois vocábulos gregos, teo e logia, estudo de Deus. E teontologia é uma junção de três vocábulos gregos: theos, que é Deus no grego; ontos, que é essência ou ser; e logia. Portanto, teontologia é um ramo da teologia sistemática que trata de questões relacionadas à essência de Deus. Portanto, teologia é uma ciência, teontologia é uma ciência investigativa acerca da essência de Deus. Aí o homem depara com duas realidades: essência e existência. Realidade essencial e realidade existencial. E a nossa fé é uma integração de essência e existência. E esses dois termos, eles são conceitos básicos na filosofia. O pai do existencialismo ateu, Jean-Paul Sartre, diz que a existência precede a essência. Primeiro o homem existe, ele foi lançado no mundo, ele está só, ele vai construir a sua essência. Já na perspectiva judaico-cristã, a coisa muda. Nós cremos que primeiro há essência, depois a existência. Porque Deus, ele é originador e mantenedor da vida. Ele criou a essência e mantém a existência. Existe um proeminente pensador lá do século XIX e século XX, chamado Tillich, Paul Tillich. E Paul Tillich foi contemporâneo de Karl Barth, teólogo suíço. Ele foi contemporâneo de Bultmann, Rudolf Karl Bultmann. E ele contribuiu muito com a formação do pensamento cristão. Contribuiu também com o saber teológico. E ele deu também uma parcela de contribuição com o existencialismo cristão. O existencialismo cristão foi uma corrente de pensamento desenvolvido inicialmente por um dinamarquês, um filósofo dinamarquês, chamado Søren Kierkegaard. Entendeu? Kierkegaard. E o existencialismo kierkegaardiano foi uma contraposição ao existencialismo ateu desenvolvido por Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. E Paul Tillich, ele desenvolveu uma teologia que revolucionou o mundo. Influenciou muito o viés pensante do cristianismo. Paul Tillich, ele interpretou o liberalismo teológico, interpretou a neo-ortodoxia de Karl Barth, fez uma reunificação dessas duas correntes de pensamento e desenvolveu a sua teologia. Entendeu?
a sua teologia, entende? Ele trabalhou o liberalismo, trabalhou a neo-ortodoxia de Karl Barth. A partir daí ele desenvolveu uma corrente de teologia muito influenciadora. Só que Paul Tillich, em sua teologia, ele é muito profundo, ele é muito amplo, também complexo. Em razão disso, ele é taxado até de herege, entendeu? Até de herege. Só que muitos teólogos e filósofos bebem nesta fonte, porque Paul Tillich, ele foi doutor em filosofia e teve licenciatura em teologia. E muitos teólogos e filósofos bebem nesta fonte. Eles buscam inspiração em Paul Tillich para desenvolver as suas correntes de pensamento. E a base da teologia de Paul Tillich é: Deus é um ser em si mesmo. Sendo um ser em si, ele não é um ente. Ele não se deixa levar por fatores externos a ele. Não deixa. Ele não pode ser entificado, não pode ser coisificado. Deus, em sua essência, ele é imutável. Né? Ele é imutável. Ele é infindável. Entendeu? Ele é estático. E sendo assim, ele não pode ser trazido para a existência humana. A realidade essencial não pode ser trazida para a realidade existencial. Porque a essência é infinita, a existência é finita. Isso implica numa negação do próprio Deus, tentar trazer Deus para essa realidade. A realidade existencial é limitadora. Esta vida é efêmera. Entendeu? Portanto, Deus é um ser em si. Quem estuda Deus não se limita à epistemologia, porque epistemologia é a teoria do conhecimento somente. Episteme quer dizer conhecimento no grego. Então, quem estuda Deus parte da ontologia. Ontos é a essência. Logia eu estudo, então eu estudo da essência. Então, quem conhece Deus, conhece a sua essência. Paul Tillich diz que a vida é nada, e o nada se nadifica. O nada passa por um processo de nadificação. Deus não pode ser nadificado, porque ele é um ser em si. Entendeu? A vida passa pelo devir. O que é o devir? É um processo de vir a ser. É um processo de mudança, de transformação. Mas Deus, em sua essência, ele não passa por esse processo de devir a ser, porque ele é. Você já ouviu essa palavra, já? Essa frase, você já viu muitas vezes, que Deus não existe, ele é. Aí algumas pessoas interpretam de forma errada e dizem que Tillich está negando Deus. Não, ele não está negando. É preciso interpretar corretamente a filosofia e a teologia de Paul Tillich. Senão a gente interpreta mal e acaba chamando o Paul Tillich de herege. Isso até é uma desonestidade intelectual. É isso, você taxar por herege alguém que você não conhece o seu perfil teológico, não conhece as suas obras literárias. Paul diz o seguinte, que Deus é atemporal. E como ser atemporal, ele não será, ele é. Entendeu? Ele não será, ele é. E a vida passa pelo processo de devir, do vir a ser. O existir é ameaçado pelo não existir. O ser é ameaçado pelo não ser. Entendeu? A morte, o pensar na morte gera angústia. Gera angústia. Segundo Tillich, gera angústia. Todas as vezes que você pensa na morte, você fica angustiado, você fica aflito.
muitos vão ao desespero, e o pensar na morte é inevitável. Em alguns aspectos, nós discordamos de Paul Tillich. O pensar na morte é inevitável? Sim, é inevitável. Mas pensar na morte nessa perspectiva humana, existencialista, é angustiante. Agora, pensar na morte numa perspectiva cristocêntrica e cristológica não é angustiante, é prazeroso, é exercício de fé, é tranquilidade existencial, é construção de uma espiritualidade saudável. Então, pensar na morte numa perspectiva de fé, uma perspectiva cristocêntrica e cristológica, não é angústia. Porque logo você pensa no que Paulo disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cristo venceu a morte. Logo, nós cremos que morrer com Cristo é viver eternamente. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então a certeza de que ele vive é a essência da nossa fé. E nós discordamos de Paul Tillich quando ele disse que não se pode trazer Deus para essa realidade existencial, porque ela é limitadora, ela é efêmera. Nós discordamos. A nossa fé é existencial e essencial. E a nossa fé nos dá a certeza de que Deus é transcendente e imanente. Sendo assim, a nossa fé ela tem resposta para as questões existenciais. A nossa fé tem resposta para as questões metafísicas. Porque Deus é transcendente, como um ser transcendente, ele transcende essa dimensão física, essa dimensão humana. Mas como ser imanente, ele é o Deus presente. Ele é o refúgio, ele é o socorro presente na angústia. Então a nossa fé nos dá esta convicção que nós buscamos um Deus transcendente, um Deus imanente. Logo, a nossa fé ela é essencial e existencial. Então ela é um misto de essência e de existência. O Deus que servimos, ele transcende o ateísmo e o teísmo. Ou seja, as ideias ateístas e as ideias teístas. Aí é preciso que haja uma conscientização de que o Deus não será o futuro, ele é. Isso é inquestionável. Ele é o futuro, entendeu? Ele é o Deus, entendeu? Do presente, do futuro e do passado. Ele não foi, ele é. Ele não será, ele é. Ele não passa por um processo de nadificação, nem por um processo de devir. Ele é um Deus intemporal e atemporal. Entendeu? A teontologia trata dos atributos incomunicáveis de Deus. E a sua intemporalidade e atemporalidade são dois atributos incomunicáveis de Deus. Isso é teontologia. É teontologia. Agora, querido irmão em Cristo, o que o texto sagrado fala sobre o Deus que transcende tudo, mas é um Deus imanente? O texto bíblico aqui de Êxodo nos mostra 4 pontos que formam o alicerce da nossa fé. Então a fé ela é essencial e existencial. Esta fé que invade o impossível, que traz cura interior, que traz paz interior e que transcende essa dimensão, esta fé tem 4 pontos.
Mas eu disse para você que ia fazer vídeos curtos, não foi? Portanto, eu te espero no próximo vídeo. Amém?